gente. Aqui é uma pequena provocação, que eu pergunto é o seguinte: quem aqui já esqueceu a panela no fogo? Quem já esqueceu as chaves, os óculos, o celular? Você já repetiu a mesma pergunta em uma mesma conversa? Alguém percebeu? Tudo bem, né? A vida segue. Aí eu pergunto assim: alguém aqui sabe dizer rapidamente qual é o CEP da residência? Tranquilo também, né? Ou seja, somos capazes de lembrar, mas parece que existe alguma diferença entre esquecer e não lembrar. Esquecer é sair da memória, não lembrar, não vir a lembrança. É normal esquecermos alguma coisa, independente da nossa idade. O problema é quando esse esquecimento é costumeiro e a frequência com que esquecemos vai aumentando pouco a pouco e acarreta outros problemas. O Alzheimer é assim, uma doença que evolui gradativamente, costuma afetar os 65 mais, e muito comum é associarmos os sintomas iniciais do Alzheimer com o processo de envelhecimento normal. Às vezes até levamos esses sinais na esportiva, brincamos com isso. Mas será que quem esqueceu se sente confortável ou ficará triste? Além disso, será que não estamos adiando um diagnóstico precoce da doença de Alzheimer? Bom, para não atrapalhar aqui a apresentação, entraria um vídeo aqui agora para a gente entender o começo da campanha. Mas eu vou pular e já vou para o próximo slide aqui, que é para a gente entender um pouquinho sobre o aspecto do que é a doença em si, sem entrar muito em detalhes médicos. O que é demência ou doença de Alzheimer, ou o que é doença de Alzheimer? Demência é um termo geral que abrange várias doenças que têm em comum o declínio das funções do cérebro, como a memória e outras funções que reduzem a capacidade da pessoa. Alzheimer ocupa o primeiro lugar dos casos de demência, com até 80% dos casos. Existem vários tipos de demência. Alzheimer é apenas uma delas, que, junto com outras formas de demência, foi incluído na lista das principais causas de morte do mundo em 2019, ocupando o terceiro lugar nas Américas e na Europa. No Alzheimer, os neurônios e suas conexões se degeneram e morrem, causando declínio da função mental. Sabemos que é uma doença progressiva e irreversível que destrói a memória, o raciocínio e muda o comportamento. Sobre a origem do nome, eu vou até pular, porque o professor Valdeci já deu as diretrizes, mas, enfim. O médico Alois Alzheimer, em 1906, como disse o professor, estudou o caso de uma mulher, né, e acompanhou aquele quadro de evolução de perda de memória, que chegou ao ponto de ela perder a capacidade de cuidar dela própria, né? Depois que ela faleceu, e aí é o dado que a gente deve guardar, é que o Dr. Alzheimer examinou seu cérebro e descreveu as alterações que até hoje são conhecidas como características da doença. Quais são as causas? Os neurônios são uma célula. É a única parte que a gente vai ver um pouquinho mais dos detalhes, porque quem lida ou quem futuramente pode ter alguém com Alzheimer conhecido, vai ouvir muito essas duas proteínas, né? Os neurônios, vai ouvir falar sobre essas duas proteínas. Os neurônios são uma das células do cérebro. O ser humano possui cerca de 100 bilhões de neurônios, que enviam e recebem sinais elétricos e químicos uns para os outros, e também para os músculos e tecidos do corpo o tempo todo. Eles permitem que você pense, sinta, se mova e compreenda o mundo ao seu redor. Algumas lesões cerebrais que o Alzheimer causa são conhecidas. Uma delas é a formação de placas que decorrem de alteração de uma proteína, a beta-amiloide. Os neurônios prestes a morrer e mortos contêm emaranhados, filamentos formados por uma outra proteína chamada tau. Elas juntas bloqueiam o tráfego das células. Isso provoca o quê? A redução do número de neurônios e dos sinais trocados
entre eles, ou seja, as sinapses, o que progressivamente vai reduzindo o tamanho do cérebro. Estudos indicam as manifestações clínicas. Estudos indicam que essas alterações no cérebro, e aí a importância da gente ter olhado esse aspecto, já estariam instaladas antes do aparecimento dos sintomas. Assim, ao aparecerem as manifestações clínicas dessas alterações, já permitiria um diagnóstico que corresponde ao início da fase demencial da doença. Quando falamos em diagnóstico, a doutora está falando um pouco alto ali. Quando falamos em diagnóstico, é necessário considerar uma série de fatores, quais sejam uma entrevista médica, testes cognitivos, exames de laboratório, sangue e imagem, para a exclusão de outras doenças. É importante o relato do paciente e de seus familiares, que, junto com os resultados dos exames, são o que vão diagnosticar e permitir o início do tratamento da doença. Há avanços significativos para a aproximação do diagnóstico. Isso inclui os biomarcadores. Eles são úteis para diagnosticar que a causa da perda da memória é Alzheimer, e não outras doenças neurológicas. Detectam essas alterações ainda em estágios iniciais ou até mesmo antes do surgimento, e podem mostrar o estágio evolutivo, uma vez que quanto mais avançada a doença, maiores são as marcas que ela vai deixando no cérebro. Mas é importante saber que ainda não existe um marcador biológico exclusivo da doença, ou seja, um exame único que o médico possa pedir e ter a segurança total do diagnóstico. Por isso, são feitos vários exames. Outra característica da doença: Alzheimer não é parte do envelhecimento normal. As pessoas, na maioria das vezes, com Alzheimer, têm 65 anos ou mais. Mas a doença pode ter início mais jovem, com menos de 65 anos. Em média, uma pessoa com Alzheimer vive 4 a 8 anos após o diagnóstico, mas pode viver até 20 anos, dependendo de diversos fatores. No caso, minha mãe viveu, depois do diagnóstico, 4 anos. Mas se a gente para pensar e lembrar que os sinais já existiam muito antes, ela pode ter vivido com Alzheimer, uma conta que a gente pode fazer, pelo menos uns 8 anos, 7, 8 anos. Quando ela deu aqueles primeiros sinais, a doença já estava instalada, como a gente viu aqui, né? Entra na fase demencial. E aí tem que fazer medicação, enfim. Nesse aspecto, as pessoas ficam preocupadas. Minha mãe teve Alzheimer, meu pai teve, será que eu vou ter? Algumas pessoas que têm histórico de Alzheimer na família ficam preocupadas realmente. A possibilidade de herdarem a doença do pai ou da mãe causa, às vezes, essa preocupação e ida ao médico, enfim, para avaliar. É importante, sim. Mas o fato de se ter um paciente próximo com Alzheimer não significa a existência de uma ligação genética. As pessoas que têm fatores genéticos de risco, nesse caso, apresentam um leve aumento do risco de desenvolver a doença, em comparação com as outras pessoas. Isso é diferente da forma rara da doença de Alzheimer, que é transmitida de geração em geração e tem origem, sim, na mutação genética. É denominada a doença de Alzheimer familiar, onde a presença do gene mutado significa que a pessoa poderá desenvolver a doença de Alzheimer entre os 35 e os 50 anos. Não é? Então, esse pequeno e leve risco que você poderia ficar ainda com medo, não é? Se a pessoa desenvolveu Alzheimer depois de 65 anos, a sua chance de ter por conta de família é quase nenhuma. Ok? Vamos aqui ao próximo. Bom, qual o número aproximado é o que falava o professor logo no começo? No Brasil, o número oscila entre 1,2 e 1,6 bilhões de pessoas com a doença de Alzheimer. Por que a oscilação?
Porque, em média, somente 3 em cada 10 indivíduos recebem o diagnóstico da demência. A doença de Alzheimer, como nós já vimos, é a causa mais comum dentre os diversos tipos de demência. Nós fizemos projeções já em 2019 sobre esses números, sobre uma projeção considerando o crescimento populacional, enfim. E chegamos à conclusão de que cerca de 6 milhões de pessoas com Alzheimer, a nossa estimativa foi de que poderá ter cerca de 6 milhões de pessoas com Alzheimer nos próximos 40 anos, o que corresponderia a prever um número em 2060 no Brasil equivalente à população da cidade do Rio de Janeiro. Imagina, lá em 2060. Segundo a OMS, o número mundial dos que vivem com demência supera 55 milhões de pessoas. Estima-se que esse número aumente para 78 milhões de pessoas em 2030 e 150 milhões em 2050. São cerca de 10 mil novos casos por ano, um novo caso a cada 3 segundos. Isso gera um custo global em 2019, foi estimado em 1,3 trilhões de dólares e foi feita uma projeção em 2 níveis, mantendo os custos só corrigindo anualmente, iria para, e considerando as novas incidências em cima do aumento da população idosa, para 1,7 trilhões em 2030. Mas se considerarmos os custos com os cuidados com esses indivíduos, sobe para quase 3 trilhões de dólares em 2030. Quais os principais... Deixa eu passar aqui o slide. Fatores de risco. Bom, guardem essas imagens porque, claro, você vai ver que, olha, tem uma pessoa ali no computador e parece que isso não é um fator de risco. Claro que não, não é? Mas isso quer dizer que se botarmos ali um sinal de negativo em cima daquela imagem, sim, se torna um fator de risco. O que você quer dizer com isso? A questão da intelectualidade, fazer curso, manter a mente ativa é um fator de prevenção e não ter essa atividade é um fator de risco. Então, a idade, como nós dissemos, é o principal fator de risco para o desenvolvimento da doença. E aí o professor já tinha tocado nesse aspecto, que é o seguinte: a doença afeta 1% dos idosos entre 65 e 70 anos. A incidência vai aumentando com o passar do tempo, sendo de 6% aos 60 aos, desculpa, sendo de 6% aos 70 anos, 30% aos 80 anos e mais de 60% depois dos 90 anos. Ou seja, após os 70 anos, o risco de desenvolver a doença praticamente dobra no intervalo de 5 a 10 anos. As mulheres, por viverem mais do que os homens, têm o risco aumentado para o desenvolvimento da doença. De fato, de acordo com uma pesquisa que eu estive observando, realizada pela Alzheimer Association nos Estados Unidos em 2020, a chance feminina de desenvolver a doença após os 60 anos é de 1 em cada 6 mulheres, enquanto que nos homens é de 1 em cada 11. Outros fatores são considerados como risco, como, por exemplo, tabagismo, diabetes, obesidade, hipertensão. Ali o gráfico está nos mostrando o quadro ideal da hipertensão, né? O sedentarismo, a falta de atividade física, a baixa atividade intelectual. Itens que, como podemos perceber, se relacionam com o estilo de vida e com os hábitos de cada um, o que significa que podemos mudar nossos comportamentos para obter uma melhor qualidade de vida. Sintomas e sinais de alerta. Bom, a doença, como falamos, é progressiva e os sintomas pioram ao longo dos anos. Nos estágios iniciais, os sintomas são mais leves. Conforme passa o tempo, eles vão se agravando. Então, temos a perda da memória
e alteração do comportamento como os primeiros sinais da doença. Eu incluo aí também essa questão da desorientação do espaço. Claro que esses sintomas podem variar um pouco de uma pessoa para outra, mas basicamente são os primeiros sinais da demência. E aí depois eu vou passar para vocês, oportunamente, até por um PDF, eu mando lá para vocês, lá para a CIPA, que eu tenho lá um demonstrativo desses 10 sinais, ao mesmo tempo de que quem já lida com Alzheimer, os 10 nunca, que a gente nunca deve fazer diante de um paciente com Alzheimer. É importante, nessa questão dos sinais, perceber outras possibilidades, que são condições que podem causar sintomas de demência, incluindo algumas que são reversíveis. Existem essas outras possibilidades de parecer uma demência e não ser, como, por exemplo, problemas de tireoide, problemas, deficiências de vitamina, como B12, por exemplo, e outras, né? Então, eu não vou falar todos, está aqui, mas se a gente guarda esses 3 primeiros, assim, 4, né, que eles são importantíssimos para a questão da identificação logo, aquela pessoa, aquela brincadeira que nós fizemos lá. Se lembrar assim, a gente está aqui conversando, se aquela panela estivesse no fogo, já estaria queimando lá e a gente continua conversando. A questão é, quantas vezes a pessoa fez isso nos últimos tempos? Né? Eu sei de casos que a pessoa deixou a panela no fogo, foi para a rua, para o mercado, quando voltou, o apartamento estava pegando fogo. Enfim, não é uma brincadeira. Fases da doença. Aqui coloquei já uma primeira linha para mostrar um pouquinho no slide o que acontece nessas fases. Os tratamentos para a doença de Alzheimer não impedem sua evolução, mas podem sim desacelerar temporariamente o agravamento dos sintomas e, assim, preservar a qualidade de vida. Por isso, o quanto antes se descobrir, maiores as possibilidades de tratamento. Encontramos na literatura 2 níveis ou estágios da doença. Um pré-clínico, ou seja, um antes do diagnóstico da doença, e outro clínico, após o diagnóstico. De um modo geral, podemos considerar as seguintes fases. A primeira, que é essa que nós estamos vendo aí na tela, que é marcada por isso, né, por lapsos de memória, alterações nas habilidades visuais e espaciais, incluindo aí também uma desmotivação, uma depressão ou uma ansiedade frequente. Né? A segunda fase é a moderada, que já começa mais o problema da linguagem, a incapacidade de fazer coisas habituais, como cozinhar, limpar a casa, fazer compras. Já começa a ter a necessidade de ter uma pessoa perto o tempo todo, não consegue mais fazer muito bem a sua higiene, né? Não consegue mais sair de casa porque se perde, e o sono começa a apresentar distúrbios de sono, repetir a mesma pergunta o tempo todo. E nessa fase aqui acontece uma coisa que a gente sente no coração, assim, a pessoa começa a repetir muito uma frase, não é de uma pessoa só, é um fenômeno chamado síndrome do pôr do sol. Aquela coisa vai caindo à tarde e cria uma confusão mental na pessoa, geralmente começa aí nessa fase, pode começar antes. E a pessoa acha que não está na sua casa e fica dizendo o tempo todo, eu quero ir para minha casa, eu quero ir para minha casa. Como lidar com isso? E era muito engraçado porque a gente vai ver já já a questão de como lidar com a doença. E eu, particularmente, lidava com isso aqui muito bem, porque minha mãe passou por essa fase e era triste demais, porque nós montamos todo um esquema, um aparato de manter coisas que ela gostava, a cama que ela dormia, enfim. Tudo aquilo que a gente deve preservar daquele gosto da pessoa para que a gente possa manter, pelo menos, alguma coisa que ainda está ali naquela reserva cognitiva dela. Mas outra coisa que a gente pode observar são as coisas que a pessoa gostava muito de fazer. E, no caso, eu aproveitava que a minha mãe adorava, era uma turista de plantão, adorava viajar. Se ela pudesse pegar a barca e ir para Paquetá passear, ela voltava a pessoa mais feliz do mundo. Né? E eu tive, graças a Deus, a oportunidade de levá-la a Jerusalém, das coisas mais bonitas que eu pude fazer para ela, né, em termos de viagem. Então, eu dizia sempre, tá bom, podemos ir embora. Eu estou de férias, nós estou em férias e se formos embora, vamos perder os últimos dias que eu tenho aqui. Essa conversa assim suave, tranquila, parece que funcionava bem e funcionava.
enfim, eu estou já adiantando parte do que a gente vai ver no slide seguinte, mas é um aspecto que a gente tem que aprender a tratar. A frase grave já começa aquela dependência total, né? Não, já tem uma dificuldade enorme de falar, a pessoa começa a emagrecer muito, de beber água, de comer, de andar, já vem a incontinência urinária, fecal, o paciente já não reconhece ninguém, troca as pessoas, acha que você é o namorado, que é o marido, que o marido é filho. E a gente tem que lidar com tudo isso. É tanto sofrimento, aquele sentimento de culpa, aquilo tudo vem na cabeça. Então, eu vou dizer uma coisa a vocês aqui. O que a mim, né, me segurou muito foi a minha fé, porque senão eu não tinha conseguido. Era muito dolorido. E ela, como também era uma pessoa muito religiosa, uma devota de Nossa Senhora de Fátima, e eu também sou, então eu usava muito isso, assim, era impressionante o efeito que isso tinha nesses momentos, né, a religião. E não causa surpresa a ninguém, não é porque eu estou na teologia, e a teologia sempre foi um tema que eu sempre amei na minha vida, e graças a Deus estou podendo fazer na PUC, né? Mas é impressionante o quanto isso exerce uma influência nas pessoas, mesmo quando elas perdem a memória. E não é nenhuma surpresa que vocês vão ler por aí que o curso de espiritualidade agora invadiu as faculdades de medicina do país inteiro. Existe uma cadeira chamada Medicina e Espiritualidade, não é? Porque, independente da espiritualidade do médico, a gente entende que deve ser respeitado aquilo que é sagrado, aquilo que é divino para a pessoa que tem Alzheimer. E aí chega a fase terminal. A pessoa já fica restrita ao leito, não se alimenta praticamente mais, só com, enfim. É aquela situação que caminha para o fim, né? Com infecções recorrentes, tudo isso. Mas é importante olhar essas fases, né? Eu tenho conhecido aí que está com a mãe com a fase em estado avançado, a pessoa fala, caminha, não tem autonomia de ir na rua, não cozinha, mas enfim, tem coisas que poderiam já ter sido bloqueadas e ela está na fase avançada e continua tendo algumas capacidades, né? Então você vê aquela questão do diálogo de neurônios como influencia, né? Porque um neurônio fala com uma parte do corpo, outro neurônio fala com o outro. Nem tudo funciona da mesma forma, mas dá para fazer esse enquadramento de fases, porque a tendência da maioria é seguir um padrão ali de cada fase. Mas, como disse, é comum apresentar períodos de estabilidade em cada uma dessas fases e a progressão varia de pessoa para pessoa. E visto isso, né, a gente tem uma questão aqui que é fundamental, que é, voltou? A questão do cuidador. Ai, meu Deus, passou demais. O cuidador. O que é importante é o cuidado centrado na pessoa que a gente cuida. E o que a pessoa gostava ou não gostava. O cuidador tem esse papel fundamental na vida do paciente. Ele interpreta a sua manifestação através da expressão corporal, da expressão facial, do seu olhar, dos seus gestos e até mesmo da sua respiração. Na maioria das vezes, não estamos preparados para enfrentar a doença e somos abatidos por diversos sentimentos, inclusive, como eu disse, o de culpa. A vida muda daqui para frente e muda a rotina do núcleo familiar. Tem início um processo de tomada de decisões que nem sempre são bem resolvidas. Pessoas se afastam e o medo e os estigmas se aproximam. O cuidador familiar muitas vezes acaba ficando sozinho e fica sujeito ao estresse, adoece e pode até falecer antes mesmo do próprio paciente. É muito importante manter uma vida social e, sobretudo, buscar informações sobre a doença. A família pode ter maiores chances de administrar as tarefas diárias, o trabalho e o lazer, quando busca um entendimento entre os familiares e definem a participação de cada membro da família, de forma a não sobrecarregar ninguém. Mas é difícil e complicado para muitas famílias, mas a ajuda é necessária. Quando se tem condições financeiras, o cuidador profissional é muitíssimo indicado, e a criação de um grupo multidisciplinar
mandatório. Tanto o cuidador familiar quanto os familiares devem frequentar cursos de cuidador oferecidos por associações de Alzheimer, assim como devem frequentar os grupos de apoio psicológico oferecidos por essas mesmas instituições. Nós vamos falar já das campanhas de conscientização. E para não prejudicar aqui a tela, depois eu passo, se der tempo, né, se for oportuno, alguns vídeos para a gente ver algumas fases da campanha. E, enfim, daqui as duas partes finais são bem menores, né, e são só em vídeos, então não tem mais muita coisa. Então eu prefiro terminar aqui essa parte do template. Mas uma rápida revisão sobre campanhas, né, porque a gente está falando de Fevereiro Roxo. Mas uma revisão a gente pode resgatar umas informações importantíssimas para chegar ao Fevereiro Roxo. O Dia Mundial do Alzheimer, 21 de setembro, foi lançado em 1994 pela Alzheimer's Disease International, a ADI, e o mês mundial de Alzheimer há 11 anos, com o objetivo de sensibilizar e combater os estigmas. Em 2021, mais de 100 países, inclusive o Brasil, desenvolveram atividades durante o mês inteiro. A ADI é a Federação Internacional das 105 Associações Mundiais de Alzheimer e Demência, com sede em Londres e com ligações oficiais à OMS. No Brasil, é representada pela FEBRAS, Federação Brasileira de Associações de Alzheimer. Em 2008, foi instituído no Brasil a Lei 11.736, que estabeleceu 11.736, estabeleceu o Dia Nacional de Conscientização de Alzheimer, o dia 21 de setembro, de forma que o mês de setembro mantém um alinhamento às campanhas mundiais. A campanha Fevereiro Roxo nasceu em 2014, em Uberlândia, Minas Gerais, e promove a conscientização de 3 doenças: lúpus, fibromialgia e Alzheimer. O seu lema é: se não houver cura, que ao menos haja conforto, uma vez que as 3 doenças têm em comum o fato de não terem cura. Com isso, o Brasil passou a ter 2 meses para promover a conscientização do Alzheimer: Fevereiro Roxo e Setembro Lilás, que muitas pessoas chamam de roxo. Não é uma coisa nova, porque nos Estados Unidos também fazem outras campanhas ali do mês mundial, como, por exemplo, The Longest Day, o dia mais longo, enfim. Acontece em junho, acontece durante o solstício de verão, e é um mês também dedicado ao Alzheimer. No Brasil, o mês de setembro tem uma programação enorme. Uma delas oferecida pelo Alzheimer Book, que faz campanha desde 2013. E, em função desse trabalho, em 2019, o nosso voluntário Zico foi convidado pela FEBRAS para representar o Brasil como embaixador do Alzheimer. Isso foi muito bacana, né? Foi um marco. E a gente, quando olha aí as últimas informações sobre projetos de lei, impressionante a coincidência que, a partir de 2019, começaram a surgir leis estaduais e, em 2020, a Lei Nacional do Alzheimer. Enfim, o papel de embaixador conectou o Brasil ao movimento mundial que tem como embaixadoras a Rainha Sofia, da Espanha, e a Rainha Silvia, da Suécia. Tirando a fake news aqui da Rainha Sofia, de fevereiro passado, ela continua viva. A seguir, vamos apresentar... Bom, enfim, eu vou deixar essa parte também do vídeo aqui para a gente ver depois de acabar aqui a minha fala. Enfim, esse aqui já é o último slide, é o que podemos fazer, que aí vem a grande parte. Assim, falamos tudo isso para falar de prevenção, né? O que fazer para tentar frear, amenizar ou evitar a doença? Ora, se conhecemos os riscos, podemos fazer uma prevenção. Uma pesquisa realizada pela Universidade da Tasmânia, na Austrália, revelou que até 30% das demências podem ser evitadas. Com destaque para o seguinte tema: o que é bom para o coração é bom para o cérebro. Eu, inclusive, depois
quem quiser olhar lá no Instagram do Alzheimer Book, na bio, tem um link que vocês vão poder acessar com informações sobre os cursos que são dados pela Universidade da Tasmânia online sobre demência e sobre prevenção. É simplesmente espetacular. Eles estão no ranking mundial como um dos primeiros no mundo em divulgação de conteúdo. Não é? E eu gostei tanto do curso, recebi o certificado, e o certificado também é gratuito, exceto para aqueles que desejarem usar como horas complementares, paga uma taxa muito pequena, não lembro quanto é, realmente não me lembro, mas ali vem todo o descritivo do que o curso que foi feito. Até hoje ainda está em inglês, mas quem tem um inglês, não precisa ser um inglês muito avançado, e um pouco de determinação, consegue ir acompanhando o conteúdo que é disponibilizado pelo próprio curso e seguindo etapa por etapa. Um curso de 20 horas, 21 horas, enfim, o outro é um pouco maior, e é espetacular. Né? Você vai ter um diploma internacional sobre demência. Em 2018, né, a nossa querida UFRJ abriu o caminho promissor para a cura do Alzheimer, a descoberta do hormônio irisina, que é produzido nos músculos durante exercícios físicos. Teve um efeito positivo contra a doença de Alzheimer em camundongos cobaias. Um estudo publicado em 2021, iniciado em 2012, realizado lá no município de Tremembé, em São Paulo, pelo Grupo de Neurologia Cognitiva e do Comportamento do Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, apontou, olha que espetáculo, que entre os cuidados preventivos estão o incentivo à escolaridade. Quanto mais para o lado analfabeto, maiores as possibilidades da demência. A boa alimentação, a prática de atividades físicas e os estímulos cognitivos permanentes. Ou seja, a opção por um estilo de vida com mais qualidade e hábitos saudáveis, além da estimulação cognitiva frequente, no decorrer da vida, parecem sim retardar o surgimento da doença. Muitas outras coisas a gente poderia falar, evitar a hipertensão, o diabetes, né? Não usar drogas ilícitas, né? E eu acrescento aqui, entre elas, vacinar-se, né? No sentido de ser uma droga, mas também pode ser um vírus, né? Vacinar-se contra as fake news, isso é uma desgraça, né? É uma desgraça em todos os lados, né? Eu tenho visto cada barbaridade, porque não sei quem tem uma ligação com alguém com Alzheimer já viu que a cannabis foi liberada para tratamento da demência, enfim. Há todo um estudo científico que as pessoas estão comprando lá fora. É possível comprar aqui dentro de uma orientação médica. E eu já recebi mensagem de pessoas perguntando como é que fazia o uso. Falei, gente, faz o uso do seguinte, liga para o seu médico e pergunta para ele. Para de olhar essas porcarias, que vocês vão matar seus parentes em casa, não é assim. E assim, isso não está acontecendo, está sim. Se você vê matéria da Polícia Federal, o cannabis sendo apreendido em transporte em caixas no aeroporto, estão mandando para o correio. Assim, uma loucura, meu Deus do céu. Enfim, evitar o exagero de bebida alcoólica faz parte. E esse aqui, eu acho que é um dos importantíssimos. Estude, independente de que estágio da vida você está, estude. Tem um professor querido que fala assim, vamos estudar, vamos estudar, vamos estudar. Mas, além de estudar um curso, fazer um curso, assim, é muito interessante sempre assim, o sentido de buscar conhecimento, né? E o que a gente vê? Um curso de idiomas sempre faz uma provocação cerebral extraordinária. Aprender um idioma, um inglês, alguma coisa assim. Não abrir mão das atividades de lazer. E outra coisa, a gente fica falando de estudo, mas também não vamos exagerar, não vamos passar o dia inteiro, toda hora, o tempo todo, sem ter uma atividade social. Isolar-se completamente faz mal. Eu não sei como é que outras pessoas conseguem escrever 1 milhão de artigos, 3 milhões de livros, dar aula e ainda ter atividade social, ainda realizar missa. Eu não sei como, mas consegue. Procure seus amigos, faça as pazes, ria com eles, valorize sua experiência de vida, aprenda a conviver com você mesmo, doe amor ao próximo, alivie seu coração, se perdoe e tenha fé. Enfim, nós estamos chegando aqui ao final. E alguém podia perguntar daquela questão lá do começo, que é o envelhecimento populacional e do cenário do idoso. Bom, enfim, como vimos, a idade avançada
é o principal fator para a incidência da doença. E se estamos vivendo mais, portanto, aumentamos o número de pessoas na faixa etária de risco. A questão do cenário é: será que estamos preparados para envelhecer? Ou como tratamos como tratamos os idosos de um modo geral? Com diminutivos? A pessoa fica idosa, passa a ter bracinho, perninha, boquinha, olhinho. Não, isso é um absurdo. Com exageros. Esse dia eu estava na fila do mercado, estava uma fila enorme lá, e com a placa preferencial e as outras, mas todas as filas cheias. E tinha um senhor com a cabeça muito idoso na fila preferencial e a caixa rindo e gritando: preferencial, preferencial. E como o senhor não saiu da posição dele, devia ser o 10º, a menina já estava ficando rouca e aí o povo começou a empurrar o senhor. Vai, senhor, é a sua vez, é a sua vez. Ele ficou, eu nunca vi um senhor branquinho daquele jeito, ficou vermelhinho, sem graça. E eu senti uma covardia, uma barbaridade, passou. E todo mundo ficou rindo. Você imagina como é que essa pessoa chega em casa? É um exagero. Não é só esse, mas enfim, não vamos entrar em tanto detalhe, porque podia contar um monte aqui que eu percebo. Você vê, bom, enfim, seria bom repensarmos como lidamos com isso, porque se Deus quiser, todos chegarão lá. Enfim, a questão dos 10 nunca que eu coloquei aqui tem muito a ver com quem já lida com Alzheimer, enfim, que aí já é o tema, né, muito apropriado lá no mês de setembro, mas que, para não deixar vocês sem essa informação, eu também vou disponibilizar lá o PDF com aqueles 10 nunca, enfim. Mas o principal aspecto de quem lida com Alzheimer é buscar ajuda profissional, observar o ambiente da pessoa, respeitar o gosto da pessoa, como eu já disse, observar se tem religião. E nessa fase de pandemia, manter os cuidados redobrados, ou até muito mais ampliados do que isso, porque tem que evitar o contato com outras pessoas, quanto menos pessoas visitar nesse momento, mas assim, e como é que fica sobre... Usa os meios digitais, promove reunião online, enfim. Eu vou tentar aqui, terminamos, né? Eu vou tentar aqui abrir um vídeo para ilustrar, tá, professor? Dá tempo? Acho que está demais. E nós já extrapolamos o tempo aqui, né? Extrapolei o tempo. Quantos minutinhos ele tem? Oi? Não estou ouvindo. Quantos minutinhos ele Falhou tem? para mim aqui. Quantos minutinhos ele tem? Não estou conseguindo ouvir. 10 minutos. Mas eu posso cortar. Dê uma parte e a gente corta. Deixa eu ver se eu consigo, né? O problema é conseguir compartilhar como vídeo. Deixa eu ver aqui rapidinho. Mas a gente pode parar a qualquer momento. E quanto ao vídeo do curso, eu vou pedir para depois, quem quiser, olhar lá na bio do Instagram, ou então entrar direto no site www.alzheimerebook, não esqueça do E no meio, .com. Vamos botar isso aqui, ó. Ver se vai. Está aparecendo? Ainda não. Ué. Apareceu? Sim.
Preciso parar de fumar. Eu preciso 3 vezes parar de fumar. Eu preciso 5 vezes parar de fumar.
dizia sempre o que é viver melhor. Naquela mesa ele contava histórias que hoje na memória eu guardo e sei de cor. Naquela mesa ele juntava a gente e contava contente o que fez de manhã. E nos seus olhos era tanto brilho que mais que seu filho eu fiquei seu fã. Eu não quero te perder e nem quero te prender. Eu não quero te perder e nem quero te prender. Se você quer me prender, eu não quero mais você. Eu sou pura confusão. Nós precisa repensar esse jeito de se amar, mas não tem a solução. Nós precisa se afastar e depois se encontrar. Tô com dor no coração. Eu não quero te perder. Prioridades da saúde global hoje em dia e afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Precisamos conversar sobre demência e tudo isso que afeta e impacta na vida de milhões de brasileiros. A doença de Alzheimer é a forma mais comum de demência e, apesar da idade ser o principal fator de risco para o seu desenvolvimento, não é uma característica normal do envelhecimento humano. Por isso, é importante conhecer e identificar os sinais de alerta para esta condição. Conversar sobre isso ajuda a melhorar nossa abordagem quanto à forma de cuidar e manter um cuidado centrado na pessoa para aquilo que realmente importa para tornar suas vidas confortáveis e tão felizes quanto possível. O papel do embaixador do Alzheimer é o de apoiar aqueles que vivem com demência e seus cuidadores, e também o de defender a criação de uma estratégia nacional que proporcione condições de garantir a dignidade e a qualidade de vida da pessoa humana demenciada como um compromisso permanente dos políticos, do governo e da nossa sociedade. Estamos juntos. Eu sou o Zico, embaixador do Alzheimer no Brasil. Certa vez ouvi uma linda história de um senhor que visitava e cuidava de sua querida esposa, que já estava há alguns anos com Alzheimer. E ele era sempre questionado por isso. E a sua resposta, sem titubear, era a seguinte: ela pode não saber mais quem eu sou, mas eu sei muito bem quem ela é. Ela é a maravilhosa mulher que me acompanhou por toda a minha vida. Alzheimer. Conviver é viver. Porque pinico não tinha ali. Porque parede não tinha ali. Janela e porta não tinha ali. Eu piniquinho não tinha ali. Mas a felicidade ainda mora ali.
mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número 0. Mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número 0. Mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número 0. Mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número 0. Se quiser chegar pra cá. O que ela falou mesmo? Partiu aí. O que ela falou? Mário informado, hein? O Resende. Oi. Muito obrigado, Lino. Eu gostaria de tecer uma palavra final aqui. Lá começar desde quando você falou. A gente só entende uma luta assim tão apaixonada porque tem a figura da mãe ali, né? Eu costumo dizer também, porque a minha mãe já faleceu, que mãe é uma coisa que não devia morrer nunca, né? É uma coisa que devia permanecer para sempre, né? Então, grato pelo bonito exemplo, testemunho, e, repito, este amor tão grande pela causa. Sem sombra de dúvida, muita coisa, como você nos colocou, depende do estilo de vida, e é preciso que nós cuidemos bem do estilo de nossa vida. Nossa gratidão vai no sentido também de você não ter desistido de apresentar hoje, que nós já iríamos passar para um outro dia e só ficou, e nós podemos conhecer um pouco da beleza deste trabalho, porque você foi persistente. Aliás, é uma das suas características, desde que eu conheci, e eu sempre dizendo pelos corredores, ou pelas salas de aulas, ou pelas fotos, vamos estudar, vamos estudar, vamos estudar, e você hoje repetiu esta frase. A gente percebe realmente um amor muito grande ao próximo, e ao próximo no sentido de cuidar da qualidade de vida, porque se nós pensamos aqueles primeiros sintomas em que você lembrava até a fase terminal, dentro ali de aproximadamente 4 anos, que é a média, digamos assim, então é um tempo bastante curto, quando eu penso que alguém da minha família pode morrer daqui a 4 anos, mas é também um tempo bastante tenso, pesado, carregado para a família, para quem está próximo, por todos aqueles custos que nós vimos você colocar ali, que não são apenas econômicos, financeiros, mas é todo o envolvimento da família. Quando você nos colocava ali os 10 sintomas de alerta, as prevenções, as fases da doença que precisam ser descobertas, até mesmo a síndrome do pôr do sol, né? Eu já tinha ouvido falar desse nome e já ouvi alguns casos em que algumas pessoas disseram, me parece que meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, começa a aparecer a síndrome do pôr do sol no final da tarde, vamos para casa? Eu sei de casos, inclusive, de alguém ter que colocar dentro do carro, dar uma volta com a pessoa, ter que voltar para o mesmo lugar, e a pessoa acredita, né? Aprender a lidar com os períodos de instabilidade, eu acredito que ali está um grande desafio, né? A pessoa e o valor do cuidador, os sentimentos, a família toda, o afastamento dos familiares, naquela frase bonita que você também nos colocou e que a gente já ouviu muitas vezes, se não houver cura, ao menos que haja conforto, ou seja, qualidade, dignidade de vida nesta situação. Em tudo, eu diria que você realmente falou, mostrou, defendeu a bandeira e ainda trouxe para cá a campanha para que todo mundo se torne embaixador do Alzheimer. Lino, um grande abraço, um grande beijo, que Deus o abençoe. Muito obrigado. Continue tendo fé,
continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é desde quando eu conheci, na luta, na defesa. Acredito que muitos não sabiam que por trás de tudo isso estava a mãe. A mãe é algo que conta muito, né? E ouvir aquela frase, né? Porque ali no final o Zico, o Cid Moreira, e ouvir aquela frase do Cid Moreira me lembrou de um fato do seminário meu, né? Olha, pode até não se lembrar quem é, mas você não se esqueça de quem é, né? Eu tenho um caso concreto dentro da vida, no seminário, então isso é algo realmente que marca muito. Que nós nunca nos esqueçamos das pessoas queridas, amadas, e se não são conhecidas, não são pessoas próximas, que nós amemos essas pessoas e respeitemos na situação de vida em que elas se encontram, e que nós nunca nos esqueçamos que ali está um ser humano que um dia foi uma pessoa que muito trabalhou, que muito batalhou, que construiu uma família e que foi acometida em um percurso da vida com uma doença como Alzheimer. Merece ainda um maior respeito, um maior carinho. Então, a você, uma palavra final, mas desde já nosso agradecimento. Eu que agradeço, muito obrigado aí a paciência de vocês também no começo, aquele problema. Graças a Deus deu tudo certo. Agradeço pelo convite. E, assim, essa perspectiva de que a gente pode contribuir com alguma coisa é o que me motiva, né? Independente de qualquer coisa, a gente não tem ajuda de nada, disso em relação à financeira, não tem esse objetivo, e sim a satisfação que dá quando eu recebo uma mensagem lá no Instagram das pessoas agradecendo a bondade, o coração, como está me fazendo bem, porque eu procuro exercitar aquilo que as pessoas poderiam, que eu poderia achar que as pessoas gostam. Por exemplo, se a pessoa está na faixa de 65 anos, que tipo de música ela ouvia na sua juventude? Então, faço vídeos, quando eu posso usar pelo Reels do Instagram, eu vou buscar aquela música daquele tempo que atinge aquela pessoa. De alguma forma, a gente vai dando os recados dos conceitos de forma lúdica. Isso é um prazer enorme quando você recebe uma mensagem, valeu a pena todo o trabalho. E eu não sei se vocês têm tempo assim, mas como mensagem final, se vocês concordarem, eu não sei se eu consigo compartilhar aqui, mas é uma última mensagem do Fagner, tem 1 minuto, vocês topam? Vamos lá. Eu deixaria como a mensagem final. E, em seguir, ali, o Rodrigo vai encerrar. Então, a você que está nos acompanhando e a todos aqueles que estarão vendo depois, nossa gratidão. Recordo que ficará disponibilizado na plataforma ECOA da PUC-Rio, na página da CIPA da PUC-Rio, e todos poderão acessar, e aqueles que quiserem poderão usar também como atividade complementar. Um grande abraço, que Deus nos abençoe a todos. Vamos acompanhar, já ouvi um pedacinho, essa linda oração de São Francisco de Assis, cantada pelo Fagner. Tudo bom? Obrigado a todos. Deus abençoe. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser... Alô pessoal, aqui é o cantor Fagner, é o dia do Alzheimer. Estamos agradecendo a todos que convivem e cuidam dos pacientes desta doença. Conviver é viver.